Bem-vindos ao Caput Digital, onde iremos discutir tudo sobre bem-estar e saúde e desmistificar muitos mitos da internet. O meu compromisso é trazer sempre muita informação e convidados de altíssima qualidade. Eu sou Marcela Caput, sou anfitriã hoje e trouxe uma convidada muitíssimo especial, minha amiga de infância, graduada em psicologia, pós-graduada em psicologia, mestrado, doutorado em psicologia, atualmente coordenadora do ensino de empreendedorismo da PUC-Rio. Luísa Martins, minha amiga, obrigada pelo convite. Eu que agradeço pelo convite, amiga. Antes da gente começar a falar sobre um assunto muito importante que é o empreendedorismo na área de saúde, e nós da área de saúde, hoje em dia somos massificados na internet, nas redes sociais, com curso disso, mentoria daquilo e gestão. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Claro, vai ser um prazer. Primeiro, obrigada pelo convite, maravilhoso estar aqui com você conversando sobre um assunto tão importante e tão pouco falado. Então, hoje um pouco mais falado, mas ainda é muito pouco falado e pode ser muito explorado ainda. Bom, eu me formei em psicologia pela PUC em 2000 e... Não precisa falar a sua idade. Não falaremos sobre isso. Eu falei que ela é minha amiga de infância. Eu acabei de fazer 18 anos. Ótimo, beleza. Me formei em psicologia pela PUC e eu lembro do dilema que eu tinha de... trabalhar em consultório, né? Eu achava que o consultório para mim não fazia tanto sentido pela dinâmica do consultório. Comecei a pesquisar sobre o que eu ia fazer. Nessa época eu tive alguma trajetória dentro de empresas, trabalhei com, só para vocês terem uma ideia, com BI, né? Que é Business Intelligence dentro de algumas empresas, que é marketing CRM na época, como chamava. Cheguei a trabalhar em escolas, depois trabalhei com planejamento estratégico de empresas e em 2012 eu comecei a dar aula na PUC, onde estou desde então. E desde 2015 eu coordeno o Centro de Empreendedorismo, né? O ensino de empreendedorismo da PUC. Gente, até pouco tempo, para mim não fazia muito sentido. Quando eu conversava com Luísa sobre nos nossos vinhos, quando a gente conversava um pouco sobre o trabalho dela, as coisas não se conectavam. Por quê? Nós da área da saúde, nós focamos muito em nos aperfeiçoarmos e cursos e pós-graduações na nossa área, né? Na área de saúde. E eu percebo isso, que hoje os profissionais de saúde são muito bons tecnicamente. Nós temos os melhores profissionais de saúde do mundo. Mas eu sinto que muitos têm dificuldade nessa parte de gestão, de empreendedorismo. Então, eu queria começar com você falando como poderia acontecer essa formação, né, em empreendedorismo para esses profissionais. Olha, a primeira coisa que a gente precisa enxergar é que o currículo da formação das pessoas da área de saúde, geralmente, eles são excelentes tecnicamente. O profissional ele se forma nas melhores universidades, ele se forma com as melhores técnicas, com as pesquisas, com os ensinamentos, com o que há de mais recente, tecnologias mais recentes. Mas o que a gente pouco vê dentro desses cursos é uma formação mais voltada para o negócio da empresa que a pessoa vai abrir. Geralmente, um profissional de saúde ele vai ter o seu consultório. Na grande maioria das pessoas da área de saúde vai abrir o seu próprio consultório. Exatamente. Essa é a minha segunda pergunta, na verdade. A gente vê esse movimento das pessoas hoje em dia estarem migrando do modelo tradicional de emprego, principalmente na área de saúde. Muitos até, como na odontologia, a gente nem tem tanta oportunidade assim, né, de emprego, mas os que têm, eu percebo esse movimento de migração desse momento de emprego para um consultório, por exemplo, né? Você percebe também isso? E o que você acha que está levando a essa migração? Tem vários motivos. Primeira coisa é que hoje uma pessoa que vai fazer medicina, que vai fazer odontologia, que vai fazer psicologia, geralmente ela vai por um propósito que é o propósito de atender as pessoas, de resolver as questões das pessoas. A segunda é o próprio modelo de trabalho. Teve uma mudança na legislação que você pode agora contratar pessoas para a atividade fim do negócio como CNPJ. Sim, a pejotização. A pejotização ou uberização do trabalho, qualquer coisa que a gente queira chamar. Então, hoje, os profissionais eles são contratados como pessoas jurídicas. Isso faz com que esse profissional ele precise saber se gerenciar o seu próprio empreendimento. Mesmo que a pessoa não tenha um CNPJ, ela é autônoma. E como autônoma, ela não tem o CLT, ela não tem a estabilidade mensal de um salário fixo. Sim. Isso envolve uma série de questões que estão ligadas ao empreendedorismo. Quais são essas questões? Eu preciso pagar alguma coisa de algum imposto? Quanto desse dinheiro eu gasto, quanto eu reinvisto em mim? Eu preciso me divulgar, eu preciso me expor, eu preciso fazer com que as pessoas me enxerguem. Como que eu faço isso? Então, as pessoas elas estão muito acostumadas a usar o boca a boca, e é claro que o boca a boca na área de saúde é super importante.
Mas será que existem outras formas, outros canais? Eu tenho amigas que ganhavam muito bem como profissionais da área de saúde e não guardavam nada por mês para reinvestir em si, no negócio, no empreendimento, entendendo que elas são autônomas. Se não são autônomas, como é que está em termos de aposentadoria? Elas estão pagando INSS, não estão? Estão guardando dinheiro para o futuro? Isso é uma coisa, uma mentalidade, uma coisa da mentalidade que cursos, né, e principalmente minha contadora, né, nessa área de gestão lá trouxe para mim. E eu converso muito isso com alunos de mentoria, né, que eu dou mentoria de alinhadores, enfim, com amigos. O dinheiro, o caixa do seu negócio, do seu consultório, não é seu, da pessoa física, por mais que você não tenha uma pessoa jurídica, né? E aí precisa ter essa reserva, esse olhar empreendedor e de gestão para investir, né? Em formação própria ou do negócio. E eu percebo também na área de saúde que essa mentalidade empreendedora, os profissionais de saúde têm medo, vira uma barreira mesmo, pensar como empreendedor, né? Muitos não querem sair dessa casinha. Como você vê a possibilidade, assim, dessa virada de chave, dessa mentalidade, de mudar essa mentalidade dos profissionais da área de saúde? Primeiro, a gente precisa entender de onde vem essa resistência. Então, um ponto que eu entendo que é a resistência é, na medida em que eu me vejo como empreendedor, o que significa isso para mim? Isso muito tem a ver com, explorar, com precarização da relação de trabalho, é nossa uma história. Série de outras questões. É a história do nosso país até, né? Pois Envolve. Exatamente. Então, vem a percepção, mas empreendedorismo é uma forma de pensar e agir diante de cenários de incerteza. Isso envolve processos, ferramentas, isso envolve capacidade cognitiva, formas de tomar decisão dentro de contextos de incerteza. Se a gente for pensar, por exemplo, qual vai ser a próxima tecnologia daqui a 5 anos para alinhar os dentes? Hoje a gente está falando de alinhadores, mas será que vai surgir uma nova tecnologia? Como é que eu faço, né, para me adaptar quando essas tecnologias surgirem, ou 2, para que eu possa também ser a pessoa que vai construir essas novas tecnologias? Exatamente. Então, essa lógica, essa mentalidade, essa é a mentalidade do empreendedor. Eu vou ficar atento às tendências, eu vou estar atento às novas legislações, aos novos produtos, ao que está surgindo de inovação, sem abrir mão da minha capacidade de reflexão, de capacidade de aprofundamento, capacidade de análise crítica sobre o que está acontecendo, não é só adaptar as coisas, né? A gente fala muito sobre isso. Sim. Não é só usar o alinhador e achar que o alinhador vai resolver todos os problemas sozinho. Tem o conhecimento de ortodontia, que é importante, porque não é só o alinhador que vai resolver o problema. Isso é um problema que a gente vive na odontologia, de maneira geral, porque existem muitas empresas, né, que entram no nosso consultório para viabilizar um tipo de tratamento, né? E o paciente, e aí vem a parte do marketing, né, que muitas vezes vende uma ideia de que é um produto e, na verdade, é um serviço de saúde, né? Então, isso também no empreendedorismo. Muitas vezes as pessoas na área de saúde buscam um curso desse da internet, de gestão, achando que aquilo vai ser só aquilo, muitas vezes vai resolver o problema do consultório, do negócio dela. E não é bem assim, é um conjunto de coisas, é uma mentalidade mesmo, até para você saber o que buscar de informação para que aquilo agregue no seu negócio. Qual o maior erro que você vê dos profissionais da área de saúde, né? Que aqui a gente está falando de saúde. Mas qual o maior erro que você vê os profissionais da área de saúde que estão começando a empreender que eles cometem? Só um ponto em relação à inovação. Acho que tem um ponto importante, que eu acho que é uma coisa importante para a gente ficar atento, tá? Vai que alguém tem uma ideia. Grande parte das inovações na área de saúde, elas surgem para você melhorar a precisão e ganhar tecnologia no tratamento. É verdade. Diagnóstico, tratamentos genéticos agora, que são caríssimos, ganho de precisão. Mas poucas são as inovações de ganho de escala. É verdade. Então, como é que a gente consegue, por exemplo, pensar em novas inovações, em tecnologias que possam dar escala para tratamentos de pessoas que não têm acesso? Acho que essa é uma provocação que eu vou fazer para o teu público. Maravilha, maravilha. Não, e isso é uma coisa que me provoca. Porque nós da área de saúde, a gente ama a área de saúde, né? Então, quando aparecem tecnologias, inovações que aprimoram o nosso trabalho e a gente fica encantado e a gente contrata e a gente quer colocar aquilo no consultório. Mas de que maneira isso está aumentando a escala de viabilizar tratamento para outras pessoas? Isso aí realmente é uma coisa muito interessante. Mas no Brasil a gente encontra muitas, até quem pensa nessa tecnologia de escala, a gente encontra muitas barreiras, muitas vezes fiscais, de custo para viabilizar
essas tecnologias dentro do nosso consultório, né? Então, mas está chegando no Brasil, já chegou no Brasil, né? Muita coisa na área de odontologia para viabilizar, aumentar a escala e dar mais acesso a esse tipo. A gente tá falando de alinhador, mas a gente tem outras tecnologias. E eu vou fazer um parênteses aqui. Eu me formei há bastante tempo, sou filha de dentista, avô dentista, enfim. E eu fico muito honrada e muito feliz de fazer parte da geração que está pegando toda essa mudança tecnológica, essa revolução tecnológica dentro dos consultórios odontológicos. Os pacientes, quando chegam no consultório, eles não têm ideia do tipo de tratamento que eles estão sendo submetidos. A gente fala muito sobre alinhador, né? Mas na área de implantodontia, meu esposo, o Dr. Vinícius, é implantodontista. Luísa, você acredita que a cirurgia de implante ela é feita em software, através de tomografia do paciente, várias vezes? E isso tem como resultado um guia cirúrgico para que aquela cirurgia seja feita com uma alta taxa de sucesso. Isso na implantodontia. Na endodontia, a gente tem instrumentos mecanizados. Antigamente era tudo na mão. Meu pai era endodontista, eu também peguei essa fase da gente fazer tudo na mão, na sensibilidade. Hoje é tudo mecanizado, trazendo muito mais acerto ali do tratamento, né? E conforto para o paciente e para o profissional. Então, assim, essa parte da odontologia tecnológica é uma maravilha, mas eu tenho certeza que a gente tem muito mais inovação exatamente e a gente tem que focar nessa parte da escala, de criar mais acesso realmente a mais paciente, a que as pessoas vão mais conseguir tratar mesmo, né? Porque a gente também vive num país subdesenvolvido, onde as pessoas, infelizmente, não têm acesso, por exemplo, a dentista. E aí, eu queria voltar à pergunta do maior erro que você vê dos profissionais da área de saúde que estão começando a empreender. Ótimo. Eu vou abrir meu consultório. Primeira pergunta, eu vou abrir meu consultório próprio? Eu vou sublocar um consultório de uma outra pessoa? Então, qual é a melhor estratégia para começar a empreender? Então, a primeira coisa, como é que eu começo? Tá? Então, como é que eu começo? Por onde eu começo? Esse é um ponto super importante e que tem muito erro. Porque a gente sabe, né? A gente está falando principalmente de odontologia, o material é muito caro. Então, vale a pena eu comprar tudo só eu? Eu preciso comprar tudo só eu? Qual é a melhor estratégia? De onde vem o dinheiro? O dinheiro vem de recurso próprio? Eu vou pegar um empréstimo em banco? Então, a montagem do consultório é a primeira coisa que gera um grande dilema. Segunda coisa como é que eu vou contratar uma secretária? Vou contratar uma secretária? Quem é a pessoa que eu contrato? Onde é que eu encontro essa pessoa? Será que ela é uma pessoa que tipo de característica eu tenho que buscar? Né? Então, contratação de pessoal é um segundo ponto. O terceiro ponto tem a ver com a gestão financeira. Questões fiscais, vale a pena ter um CNPJ, ou manter no CPF, mantenho o CNPJ e CPF, como é que eu faço em relação à gestão financeira? Contrato um contador X, Y, Z, então tem a ver com essas questões que são fiscais e de receita, como é que eu lido com a minha receita? Quanto eu tenho que guardar por mês para tentar garantir um sucesso de longo prazo? Tá? Então são essas três questões, como é que eu começo, como é que eu contrato pessoas e como é que eu lido com o meu dinheiro? Esses são os principais pontos que eu acho que são principais pontos de desafios e de erros. Quantas vezes eu já ouvi um médico dizer que teve um rombo fiscal, faliu o consultório, porque não acompanhou as finanças, não acompanhou se, por exemplo, a secretária estava pagando os boletos, que delegava isso para uma pessoa, para uma secretária, para um secretário. Eu tenho um conhecido dentista que perdeu o carro, teve que vender o carro para pagar imposto, porque a secretária esqueceu de entregar para ele um carnê de notas que foram emitidas, então ele não declarou no imposto de renda dele e, olha, que dor de cabeça. Isso é infinitamente mais comum do que a gente imagina. Quantidade de vezes, não só por isso, mas por fraude mesmo. A pessoa pega o cheque, deposita na própria conta, não paga o boleto, não paga o carnê. Então, já casos e mais casos disso, porque eu tô tão focado na área da saúde, no atendimento ao meu cliente, que eu deixo as coisas da gestão do meu empreendimento de lado. Nós, autônomos da área de saúde, somos empresários, né? É uma virada de mentalidade, né? Que é muito importante. Esse conhecimento de empreendedorismo é um conhecimento técnico. Quais habilidades você julga essenciais para que os profissionais de saúde possam desenvolver? Claro, buscando cursos, né? Mas quais seriam essas habilidades essenciais para os profissionais de saúde desenvolverem um empreendedorismo no próprio negócio? Primeira coisa é a capacidade de observação e análise crítica de contexto. Eu me formo, eu tenho que entender que estou me formando e a minha atividade profissional resolve o problema de um determinado grupo de pessoas.
Qual é esse problema que eu resolvo? É estético? É funcional? É de autoestima? O que é que eu ofereço como profissional? Isso eu estou pensando não só como profissional liberal e como autônomo, mas também eu dentro da minha empresa, eu dentro da universidade. Hoje preciso pensar o que eu entrego de valor para os meus alunos, para a minha organização. Então, o que eu olho? O que existe ainda de espaço que eu posso explorar de problemas que não são resolvidos, né? De demandas não atendidas das pessoas, de dores que as pessoas ainda sentem nessa relação, por exemplo, no teu caso, com a odontologia. O que elas reclamam, por exemplo, da forma da relação com outros dentistas? O que elas dizem que ainda não tem uma demanda atendida? Sim. O segundo ponto é a gente conseguir entender como é que eu estruturo o meu produto. Por que canais eu entrego? Sim. Eu posso entregar, por exemplo, agora com a Caput Digital, você está entregando conteúdo digital para as pessoas, para profissionais. São outro segmento de clientes que você atendeu. Por quê? Você percebeu que os profissionais de saúde, muitas vezes, têm uma demanda por conteúdo e eles não têm acesso a esse conteúdo. Olha que bacana. Você está conseguindo, de alguma maneira, criar um grupo de pessoas, atingir um grupo de pessoas para que eles possam resolver melhor os problemas do segmento de clientes que você sabe. Você ouve isso quando você chega no consultório. Com certeza. Só que se você não estiver atenta para ouvir o que as pessoas estão dizendo, você não ia conseguir elaborar, incubar ou resolver esse problema de uma determinada forma. E a outra coisa é conseguir lidar com risco. A gente tem uma percepção de risco, você falou aqui, né, de questões fiscais, a gente ouve muito falar de risco Brasil, a gente fala de muito tributo, mas, de alguma maneira, isso está associado aos riscos que eu estou disposto a correr, que eu estou disposta a correr. Como é que eu dou conta? Como é que eu administro esses riscos, assumindo que eu posso assumir riscos que sejam toleráveis para mim? Eu não vou me jogar de cabeça para baixo num lugar onde eu não vou. Eu vou tomar um risco calculado. As pessoas estão se jogando e nem sabem que estão se jogando. Elas se jogam mesmo. Eu percebo que os profissionais da área de saúde, por falta de orientação, até dentro da própria universidade, eu fico muito feliz que a PUC no Rio de Janeiro tenha você lá dentro, mas realmente eu não percebi isso, né, na faculdade que eu fiz, desse olhar para o empreendedorismo. Até tive uma matéria de empreendedorismo muito no início da faculdade, isso não fazia sentido para a gente, mas eu percebo que quando as pessoas se formam na área de saúde, elas se jogam de cabeça num abismo. Elas são muito mal preparadas exatamente para empreender, né? E hoje, como empreendedora, né, eu entendo o meu negócio como uma empresa. Atualmente tenho 2 empresas, né? Eu confesso que é um trabalho exaustivo. Empreender é exaustivo. É muito bonito quando você escuta de alguém, o que você é? Empresária. Ou quando você está vendo televisão, aparece ali embaixo. Marcela Caput, empresária. É bonito? É status? Gente, empreender é exaustivo. Então, é muito legal você ter essa formação de psicologia, porque é isso. Com essa exaustão, como o profissional que começou a entender de empreendedorismo, de gestão do próprio negócio, como ele consegue regular a vida profissional, a vida de empreendedor e a vida pessoal. E a saúde mental? Essa é uma excelente pergunta, porque saúde mental é uma questão no empreendedorismo. Para tirar alguma coisa do chão, independente de ser um próprio negócio ou uma iniciativa dentro de uma outra empresa, que está falando de empreender, como criar iniciativas que gerem valor, demanda muito esforço. Geralmente são pessoas que trabalham para além do horário regular, que elas estão muito mais comprometidas com o propósito. Tá? Eu acho que essa é uma questão. Mas não adianta achar, quando terminar eu vou sair de férias, ou o meu mês de férias vai resolver o meu problema, porque sai de férias, sai por um mês, quando volta uma semana depois, está de novo com o mesmo nível de estresse que estava antes de sair. Então, o que todas as pesquisas, dados, estudos dizem, a gente precisa de estratégias dentro da nossa rotina para lidar com saúde mental. E aí a gente está falando das coisas clássicas. Sono, alimentação e atividade física. E atividade de lazer. Que seja uma atividade de lazer que não vai ser longa, que pode ser curta, não tem problema. Mas que seja atividade que a gente esteja extremamente comprometido naquele momento. A qualidade do que a gente está, do momento que a gente está vivendo, nosso hobby, a nossa atividade, a família. Geralmente os empreendedores, eles falam muito, né? O nível de estresse ele aumenta muito porque eles se distanciam da vida social, se distanciam da vida familiar. Então, em que medida a gente pode criar estratégias para conseguir não se distanciar tanto da família, dos amigos, da vida social, e isso ajuda a manter a saúde mental.
Então, se eu fosse de dizer, são essas 4 coisas. Gente, dentro da rotina. É muito dentro da rotina. Dentro da rotina. Exatamente. Isso é muito difícil da gente conseguir conciliar realmente, porque é uma demanda de informação e a internet traz isso pra gente. O tempo inteiro a gente é demandado de mais informação e de ter que resolver isso, ter que resolver aquilo. Então, força aos empresários, que quem não acha muito bonito, mas eu tô aqui para falar com vocês que vamos ter força para seguir em frente, porque realmente é um trabalho muito exaustivo e a gente precisa cuidar da nossa saúde física e mental. Tem muitos estudos que falam, né? Tem gente que adepta da meditação. A meditação é uma das formas de mindfulness, mas mindfulness tem sido muito usado porque ele dá uma possibilidade, um espaço de tempo curto, trazer um estado mental, que é um estado mental que reduz muito estresse. Tanto que teve um pesquisador chamado Jon Kabat-Zinn que ele trouxe para o Ocidente o Mindful Stress, MBSR, Mindful Based Stress Reduction. O MBSR ele veio como um programa de 8 semanas, que em 8 semanas você altera a estrutura cerebral. Nossa, que interessante. Altera a estrutura cerebral, massa cinzenta. Então, para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, porque eu sei que Mindfulness não é todo mundo que tem. Depois você me dá o link, que eu vou botar na descrição desse episódio. Claro. Eu boto o link, porque eu acho isso muito interessante. E não só para os empresários. A gente está falando aqui de empreendedorismo, mas a gente está vivendo uma era de tecnologia onde a gente está sendo massacrado, né? Nosso sistema nervoso central, nosso cérebro não para de trabalhar, né? Isso em todas as áreas e até quem não trabalha. Então, é muito interessante. A Luísa já me indica o Mindfulness há algum tempo e eu já fiz algumas práticas e realmente, assim, é algo que ajuda muito, vem para somar. E aí eu queria falar com você, hoje, a área de saúde, a gente tem uma quantidade de profissionais, a gente tem uma concorrência na porta do lado, muitas vezes, né? E aí eu queria aproveitar toda essa sua expertise em empreendedorismo de dicas e maneiras da gente se diferenciar e conseguir mostrar isso para o nosso público-alvo. A concorrência, ela tem um fator que a gente sempre se compara, e a grama do vizinho, ela geralmente sempre parece mais verde do que a nossa. Então, a primeira coisa importante de entender é que a sua percepção de que a gente é pior ou de que a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E ninguém mostra coisa ruim na internet. Exato, exatamente. Então, essa coisa de que a concorrência é uma coisa necessariamente ruim, ela já é alguma coisa que traz uma sensação pra gente que não ajuda a gente a lidar com ela. A segunda coisa é, todo negócio, todo mercado, todo nicho tem concorrência direta ou indireta. Ponto. Tem. Não adianta a gente achar, até fez um post hoje, saiu um post hoje num programa que a gente tem, que é o Chicken Traders, falando sobre a síndrome do alecrim dourado, que são as pessoas que acham que tem um negócio que não tem concorrência nenhuma. Desculpa, isso não existe. Isso não existe. A concorrência, inclusive, ela é boa porque a gente consegue fazer um bom mapeamento de concorrência, ajuda a gente a entender o nosso posicionamento. É verdade. Então, quais são, hoje, as demandas que os meus concorrentes não estão atendendo? É verdade. Fazendo uma boa análise de concorrência, a gente consegue entender qual é o nosso mercado, onde é que eu vou me posicionar. Poxa, eu tenho um ortodontista do meu lado, mas o que ele não faz? Ou quais são as demandas que ele não atende atendendo e que eu posso atender? Sim. Ou que a gente possa, até de alguma maneira, potencializar. Você faz um pouco isso com o Vinícius, né? Vocês atendem, por exemplo, em áreas diferentes da odontologia. E vocês conseguem dentro do mesmo potencializar consultório. O negócio de vocês ali. Poxa, eu tenho lá, perto de mim, vários ortodontistas, vários pediatras, ortodontistas pediátricos, mas o que eles não atendem? E aí a gente começa a entender, poxa, o que não está sendo feito por esses médicos, por esses dentistas, por essas pessoas e que eu posso atender. De repente eu vou fazer uma especialização, eu vou começar a me divulgar um pouco mais nessa área, eu vou até falar com esses dentistas, com esses médicos, com essas pessoas para ver se elas conseguem divulgar, porque a gente consegue fazer uma divulgação cruzada. Gente, esse networking, essa coisa acabou. As pessoas pouco fazem. Eu tenho outros dentistas no prédio onde eu trabalho e a gente nunca nem conversou, né? E aí um dia uma delas precisou de uma questão e aí a gente pôde conversar e aí a gente descobriu que o nosso trabalho é totalmente complementar. Então, por que não? Eu já indiquei paciente para ela já indicou paciente para mim e é isso. A ideia, gente, a questão da concorrência, você falou uma coisa assim, concorrência direta e indireta. Adorei. Porque uma vez eu fiz um curso e nos cursos de odontologia, normalmente eles enfiam um cursinho de marketing. E uma vez eu escutei uma coisa bem interessante.
o seu concorrente não necessariamente é o dentista da porta do lado. O seu concorrente é a Apple, é a Samsung, né? Então, seriam os concorrentes indiretos, né? Então, é o alecrim dourado que você acabou de falar. Tem pessoas que acham, inclusive, que não tem concorrente. Mas tem, porque é uma relação comercial, existe um lucro, existe um pagamento. E se a pessoa gastar num outro produto? Mesmo que não tenha relação de pagamento. Hoje, por exemplo, se a gente falar da academia, todos esses canais de YouTube de atividade física são concorrentes. E qualquer alternativa que a pessoa use para a saúde física, para dar conta dessa demanda da saúde física, são concorrentes de uma academia. Poxa, eu não pago nada, mas eu corro na rua? Desculpa, correr na rua é uma forma de concorrência. A corrida de rua, ela é uma forma de concorrência. De uma academia. De uma academia. Porque pode ser que a pessoa vá numa academia só para correr. Então, quando a gente fala de alternativas de concorrentes indiretos, eu estou falando de alternativas que as pessoas usam que não necessariamente são similares do produto ou serviço que você está oferecendo. Então, não necessariamente os concorrentes dos alinhadores são outros alinhadores, ou mesmo outros métodos de alinhamento de dente, como brackets, por exemplo. São alternativas que as pessoas usam para corrigir. E para alcançar o resultado, o tratamento que elas desejam.